Nova Manhã. Entrevista do dia. Nesta primeira participação ao vivo, estamos recebendo no nosso estúdio o economista e professor Marco Aurélio Barbosa de Souza. Ele veio falar com a gente do desempenho econômico da região de Araçatuba em 2021, também no primeiro trimestre deste ano, e as perspectivas para 2022. Além disso, ele vai pontuar alguns desafios para o desenvolvimento regional. Bom dia, Marco Aurélio, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília. Os ouvintes do programa, pessoal que está na rede social. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Como foi, na sua avaliação, de acordo com os dados que você levantou, o desempenho da região de Araçatuba, o desempenho econômico, em 2021 e também no primeiro trimestre deste ano, Marco? Bem, Marcelo, nós tivemos um desempenho bom, dado toda a situação que nós enfrentamos de pandemia, o impacto que isso trouxe para a economia. Os resultados da região são resultados positivos em vários indicadores, principalmente o mercado de trabalho. Estamos com saldo positivo de emprego de mais de 6 mil postos de trabalho. Isso é algo importante porque em 2020, principalmente, nós tivemos um fechamento negativo. Então, aos poucos, o mercado de trabalho vem se recuperando. Outro dado positivo é o crescimento das exportações, porque as exportações é um elemento que alavanca também o desenvolvimento econômico. Eu vejo como algo importante que a gente tem que incrementar aqui na nossa região. E comparado a 2020, as nossas exportações cresceram 8%, totalizando 1,1 bilhões de dólares. São 100 países, isso é um dado importante também, que as nossas exportações alcançaram em 2021. Então, essa grande quantidade de mercados abre uma possibilidade para outras empresas que não são exportadoras seguir esse caminho e ter, além do mercado interno brasileiro, que é gigantesco, que tem grande potencial, você ter também o mercado externo, poder receber em dólares e, com isso, alavancar as vendas das empresas. Outro dado positivo, Marcelo, que a gente quer registrar é a abertura de novas empresas. Então, assim, nesse caso, no caso aqui desse ano, principalmente, que já mostra essa retomada, essa continuidade em 2022, são 4.500 empresas abertas na região no primeiro trimestre do ano. 4.500? Janeiro e março, isso. Porque o que nós estamos tendo? Uma abertura muito grande de microempreendedores individuais. Então, desse universo, Marcelo, de 4.500 empresas que foram abertas, 85% são MEIs. Mas o MEI é um empreendedor que também tem potencial, com a ajuda aí do poder público, do ecossistema empreendedor local, de crescer, se tornar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e contribuir, com o desenvolvimento da nossa região. Ô Marco, você falou em exportação e abertura de empresas. Dá para saber quais setores, o que o pessoal está exportando mais na nossa região? E essas MEIs, assim, são em que setor? É alimentício, vestuário? Normalmente é serviço, né? Isso, então, no caso das exportações, nós temos vantagens competitivas, que nós chamamos em economia, na área do agronegócio. Então, a nossa pauta exportadora, ela tem 3 produtos principais, que é o açúcar, o etanol, o álcool e as carnes. Entretanto, Lilian, o que acontece? O setor industrial começa a se mover. Então, a gente percebe, principalmente em Birigui, que tem um polo industrial mais consolidado, o início e a expansão de exportações de vários setores, máquinas, equipamentos, calçado, moveleiro. Isso é importante, porque a indústria ela precisa estar inserida nesse processo para a gente ter uma diversificação da nossa pauta exportadora. Nunca é bom ficar dependendo apenas de poucos produtos. Em termos de países, nós estamos muito bem, são 100 países, só que ainda a pauta é concentrada nesses 3 que eu falei, açúcar, etanol e carnes. E aos poucos a indústria vem ganhando oportunidade e ela agrega muito valor, isso que é importante, traz receitas, traz um efeito multiplicador muito positivo para as economias, para os municípios em que elas estão inseridas. Legal. Muito bom. E aí, levando em conta que este é um ano no qual nós teremos eleição presidencial e tudo o que os candidatos falam reflete
principalmente no mercado de capitais, quais são as perspectivas para a região economicamente neste ano? Bem, Marcelo, o que acontece? Quando a região ela é um reflexo também do que acontece no conjunto da economia. Exatamente. E esse é um ano de grande desafio, porque enquanto o ano passado nós tivemos um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,5%, a previsão esse ano é de apenas 0,7%. Então, você tem um arrefecimento do crescimento que vai trazer impacto aqui também. Além disso, o cenário inflacionário traz vários desafios. Por quê? Porque com o crescimento da inflação, você tem a redução do poder aquisitivo das famílias, então isso afeta o poder de compra e, por sua vez, o consumo, que é o motor da economia, o que gera demanda para as nossas empresas. E fechando esse cenário macro, o aumento da taxa básica de juros, taxa Selic, que deve, Marcelo, chegar a 14% até o final do ano, e juro alto ele encarece tanto para consumidor como o capital de giro, os empréstimos para as empresas. É um fator que inibe também o crescimento. Então, diante desse cenário, nós temos grandes desafios, mas os dados que eu tenho monitorado mostram que a região vai conseguir continuar nesse ritmo de crescimento, porque a gente já monitorou o primeiro trimestre e mostra esse processo, até inclusive com crescimento maior comparado ao ano passado, mas é claro que esse cenário macro ele vai acabar impactando aqui na nossa região, mas eu vejo que nós vamos fechar também com um aumento nas exportações, porque nós temos vantagem, o mundo ele está demandando alguns produtos que aqui a gente produz, e nós vamos fechar com saldo de emprego positivo, talvez não na quantidade que fechamos em 2021. Para a gente fechar então, Marco, quais são os principais desafios para o desenvolvimento econômico regional, de acordo com as suas análises? Então, assim, apesar desses avanços que nós tivemos, né, na realidade, nós temos grandes desafios. Hoje, Marcelo, a região representa apenas 1% do PIB estadual. Então, nós precisamos incrementar essa participação. Nós temos desafios em relação a tentar erradicar a pobreza extrema. São, só nos 4 principais municípios da região, mais de 35 mil pessoas que recebem menos de R$100 por mês. E nós precisamos o quê? Apesar que nós estamos avançando nas exportações, a base exportadora, ou seja, a quantidade de empresa exportadora é muito incipiente. São em torno de 140. Eu acredito que a gente tem condições de dobrar, principalmente inserindo as micro e pequenas empresas. Para quê? Para a gente ter uma diversificação maior e outras empresas participando desse processo. E os investimentos, né, hoje tem o governo aberto aqui, do governo do estado na região, na criação de parque tecnológico, de condições para nós darmos isso, esse catch-up, esse avanço, essa expansão em termos de desenvolvimento, se faz necessário para a gente enfrentar todos esses desafios, né? Perfeito. Marco, gostei muito de te conhecer, a primeira vez que nós o entrevistamos aqui, né? Esperamos contar com a sua participação outras vezes. Eu que já te acompanho nos textos aí que vejo você publicando pela imprensa e que tem um trabalho de monitoramento de dados e análise bastante interessante, gostaríamos de contar com a sua participação outras vezes aqui para falarmos da economia regional. Excelente, eu que agradeço a vocês a oportunidade e estou à disposição sempre. Perfeito. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Obrigada.